Como você sabe, todos os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe, existem dois deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, o mais distante de nosso sistema solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos, em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável. Mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio: Plutão. Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar um mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno, então, hipoteticamente, os dois poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo! Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como dois ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera, e as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó. Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria. Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os 9 planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes, e graças a elas surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia e estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os dois planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar: a Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. Theia tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação e as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz, um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários, como uma anã branca e uma estrela regular, como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior.
Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As duas estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte. Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se dois deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. Dois buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram e dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de 9 massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos dois monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora o vimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente, é um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado! A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas e a Andrômeda cerca de 1 trilhão. À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começarão a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro, para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno. Junto com discos voadores de Andrômeda? Não, na verdade não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4 bilhões e meio de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá, engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica. Os cientistas continuam encontrando novos planetas que chamam de superterras. É uma classe de planetas mais massivos do que a Terra, mas muito mais leves que gigantes de gelo como Urano e Netuno. As superterras podem ser formadas de rocha, gás ou uma combinação desses elementos. Elas geralmente são 2 vezes ou até 10 vezes maiores que a Terra. São interessantes de se estudar, mas meio longe demais do nosso planeta. Elas são bastante comuns fora do nosso sistema solar, juntamente com outros planetas interessantes como mini-Netunos. Esses também podem ser anões gasosos, gigantes de gelo ou enormes corpos rochosos. Porém, novamente, não temos nada assim. Mas algo que temos de fato e que esses outros sistemas solares não têm? Júpiter. É o maior e mais pesado objeto que orbita nosso Sol. Esse rei dos planetas possui uma força poderosa para dominar nosso sistema solar.
Júpiter é notório por engolir planetas. Um protoplaneta bateu nele há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando Júpiter ainda era um planeta jovem em seus estágios iniciais. Esse protoplaneta era 10 vezes mais pesado que a Terra e era formado por gelo e rocha. A colisão foi enorme. O núcleo de Júpiter se separou e hélio e hidrogênio se misturaram com materiais mais densos. Com o tempo, o material pesado voltou para o núcleo denso, como vemos hoje. E se ele engoliu um planeta antes, pode fazer isso novamente. Suspeitamos que nosso sistema solar costumasse ter muitos outros grandes planetas do que tem agora. Por exemplo, é meio vazio em torno de Mercúrio hoje. Áreas semelhantes em torno de muitas outras estrelas centrais são definitivamente mais cheias de planetas de massa intermediária, com o tamanho entre o da Terra e o de Netuno. Nosso sistema solar era um lugar caótico em seus primórdios. Estrelas jovens eram cercadas por discos giratórios de poeira e gás, e planetas se formariam a partir desses detritos, algo como árvores quando estão surgindo do chão. Planetas pequenos e rochosos se formariam com forte calor e luz perto das estrelas, enquanto gigantes gasosos se formariam mais longe, onde as temperaturas são mais baixas, o que significa que poderiam preservar materiais mais gasosos. E embora os planetas em nosso sistema solar pareçam bastante estáveis e pacíficos hoje, seguindo suas órbitas, isso nem sempre foi assim. Alguns planetas não tinham uma órbita circular, mas sim órbitas oblongas, mais excêntricas. Primeiro, eles iam em direção às suas estrelas e depois se afastavam. Era como se tivessem sido jogados fora do caminho devido à gravidade de outros planetas próximos. Há algo chamado Teoria Grand Tech, ou Grande Virada. Ela explica as coisas que aconteceram nos primeiros milhões de anos da formação do nosso sistema solar. Em algum momento, Júpiter, um dos principais personagens aqui, pode ter sido puxado para mais perto pela nossa estrela central. Depois disso, voltou e pegou uma enorme nuvem de detritos, algo como um veleiro quando se enrola em torno de uma boia. Isso meio que atrapalhou os outros planetas que estavam em processo de formação. Depois de Saturno estar totalmente formado, nossos vizinhos próximos do sistema solar desapareceram um pouco. Mas se a ideia do Grand Tech estiver correta, Júpiter pegou tudo em seu caminho e suas migrações causaram mais colisões nessa área. É por isso que alguns dos planetas se destruíram e comeram uns aos outros. Júpiter pode ter fornecido parte da água que enche agora os oceanos que temos em nosso planeta. Ele atrai muitos asteroides. De tempos em tempos, envia algum zumbido para o espaço interestelar ou entre os planetas do nosso sistema solar. Pode até ter participado da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Quando a enorme rocha espacial atingiu a Terra, deixou uma cratera ao largo da costa da península de Yucatán, no México. Causando terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, a consequência foi um impacto enorme em toda a vida animal e vegetal na Terra. Ninguém sabe de onde veio, nem temos certeza se foi um asteroide ou um cometa. Uma teoria diz que pode ter sido um cometa que veio da nuvem de Oort, que é feita de detritos gelados e está localizada em algum lugar na borda do nosso sistema solar. Ele pode ter sido jogado fora de curso por Júpiter e sua poderosa força gravitacional. Dessa forma, nosso sistema solar era como uma máquina de pinball, onde Júpiter, o maior planeta, chuta cometas que chegam em órbitas que os aproximam do Sol. Quando esses cometas estão perto do Sol, podem passar por fortes forças de maré que os separam e, eventualmente, criam pedaços de cometa parecidos com estilhaços. Esse evento foi o momento em que nossos ancestrais mamíferos começaram a governar. Isso significa que sem Júpiter, a gente também poderia não existir, nem mesmo a Terra. Parece que nosso maior planeta deu um golpe, destruiu planetas mais antigos e abriu caminho para mundos menores como o nosso. Júpiter pode ter sido a razão pela qual não conseguimos encontrar o planeta 9 agora. Os cientistas acreditam que ele existe e acham que pode estar escondido em algum lugar além de Netuno, mas não é Plutão. Existem 3 zonas no nosso sistema solar: os planetas internos, os externos e o que quer que haja além. O misterioso planeta pode ser do tamanho da Terra ou de Marte. Ele girava entre os gigantes gasosos antes que eles finalmente o jogassem em direção às partes externas do nosso sistema solar ou até mesmo em algum lugar no espaço profundo. Júpiter tem listras devido a diferenças de temperatura, gás atmosférico e composição química. Os cientistas costumavam pensar que a única razão para essas cores diferentes era o poderoso vento atmosférico e o material circulando entre camadas da atmosfera. Agora sabemos que as listras de cor clara, ou as chamadas zonas, nos mostram onde o gás sobe. Quando as listras são escuras, são chamadas de cinturões e podem nos dizer onde o gás está se depositando.
As luas de Júpiter também podem ser o motivo pelo qual o planeta é listrado. Elas estão puxando as células de convecção atmosférica. No centro de Júpiter existe um núcleo denso e líquido feito de hélio e hidrogênio metálico, juntamente com elementos mais pesados dissolvidos. À medida que avançamos em seu centro, a temperatura e a pressão no interior do planeta caem. Dessa forma, o interior líquido dá lugar aos gases da atmosfera. Novamente, principalmente hélio e hidrogênio. Ninguém sabe quão profunda é essa fronteira líquido-gás, mas o planeta provavelmente é totalmente líquido a alguns milhares de quilômetros sob os topos de suas nuvens. Júpiter ainda seria maior que alguns outros gigantes, como Saturno, se pudéssemos retirar seus gases. Júpiter às vezes é até chamado de estrela fracassada, embora isso não seja bem correto. É feito principalmente de estrelas regulares semelhantes a hidrogênio, mas ainda não é maciço o suficiente para iniciar reações termonucleares em seu núcleo, o que acabaria por transformá-lo em uma estrela real. Em teoria, todo objeto poderia ser transformado em uma estrela se adicionássemos matéria suficiente a ele. Se houver massa suficiente, a temperatura e a pressão interna aumentarão e iniciarão reações termonucleares. Então, para transformar Júpiter em uma estrela como o Sol, seria necessário torná-lo 1000 vezes mais massivo. Mas, para formar uma anã vermelha mais fria, você só precisaria de mais 80 massas de Júpiter. Dessa forma, Júpiter não se tornará espontaneamente uma nova estrela no nosso sistema solar, mas se muitos objetos espaciais com massa semelhante colidirem com ele, ou em outras palavras, se Júpiter os engolir, talvez, nunca se sabe. Mas, em teoria, se pudesse se tornar uma estrela massiva, teria impedido que outros planetas se formassem em órbitas estáveis. Também teria aumentado a radiação que a superfície desses planetas recebe, e é por isso que seria muito difícil para a vida se desenvolver em nosso sistema solar. Júpiter é o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Ele só precisa de 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo, mesmo que seja enorme, mais de 300 vezes maior que a Terra e 2,5 vezes mais massivo do que o resto dos planetas em todo o nosso sistema solar juntos. Mas se ficasse mais massivo, encolheria. Mais massa tornaria Júpiter mais denso, o que significa que ele começaria a se puxar para dentro de si mesmo, e então poderia obter 4 vezes sua massa e ainda ter o mesmo tamanho. Este planeta é chamado de a joia do sistema solar. Composto principalmente de gases, ele poderia flutuar na água, se você encontrasse um reservatório com 120.700 km de largura e com a mesma profundidade. Mas o que torna o planeta tão reconhecível são seus belos anéis. Nas cores cinza e bege, eles são feitos de poeira, pedras e gelo. Alguns pedaços são tão pequenos quanto grãos de areia, outros tão grandes quanto arranha-céus. O planeta de que estou falando é Saturno, e neste momento a Terra está avançando em sua direção, a uma velocidade vertiginosa. Tudo começou em um dia normal, há mais de meio ano. De repente, a Terra mudou o curso que vinha seguindo por vários bilhões de anos. Mas, em vez de correr em direção ao Sol, ela começou a se afastar da sua estrela. Pensando bem, pode ser para o melhor. Temos mais tempo para encontrar uma solução. A Terra costumava se mover ao redor do Sol a uma velocidade de 108 mil km por hora. Por alguma razão misteriosa, quando saiu de sua órbita, a velocidade permaneceu a mesma. Isso significa que cobriremos 1 bilhão e 200 mil quilômetros, separando nosso planeta de Saturno em 1 ano e 3 meses. No início, ninguém percebeu o que havia acontecido, mas algumas horas depois, tornou-se óbvio. Apesar do pânico que envolveu os habitantes da Terra, nada parecia fora do comum. Mas, muito em breve, começou a ficar cada vez mais frio. As previsões dos astrônomos eram pessimistas. As pessoas começaram a deixar suas casas nos polos e a se aproximar da linha do Equador. A maioria das espécies vegetais e animais estava passando por momentos difíceis. Algumas delas foram extintas, embora estivéssemos tentando salvá-las em estufas e parques de conservação especial. O céu mudou drasticamente. Em uma semana, conseguíamos ver Marte claramente. Parecia uma grande esfera avermelhada pairando baixa sobre nossas cabeças. Júpiter se tornou tão brilhante quanto a Lua. Uma vez que a Terra estava tão longe do Sol quanto Marte, os dias tornaram-se 2 vezes mais escuros do que costumavam ser. No início, a atmosfera do nosso planeta agia como uma barreira entre as pessoas e o espaço. É por isso que não sentimos frio imediatamente. Mas 7 dias depois, todos que ousaram sair de casa precisaram fazê-lo protegidos por roupas pesadas de inverno. Naquele momento, as temperaturas já haviam caído para 98 graus Celsius negativos.
ficou ainda mais frio quando nosso planeta passou por Marte e correu pelo cinturão de asteroides. É uma das regiões mais perigosas no nosso caminho até agora. Sim, as pessoas podiam admirar chuvas de meteoritos impressionantes riscando o céu, mas vários corpos espaciais conseguiram passar pela atmosfera da Terra. Eles bateram no chão, achatando montanhas e deixando para trás crateras gigantescas. Eles causaram tsunamis e provocaram terremotos. Agora, a maior parte do planeta, incluindo os oceanos, já se transformou em um deserto gelado. Faltam alimentos e recursos naturais. Construímos cidades subterrâneas e túneis conectando-as. Nossos cientistas trabalham dia e noite para encontrar uma maneira de sair dessa situação. Se não a encontrarem, é isto que vai acontecer. Quanto mais próximo nosso planeta estiver de Saturno, mais o planeta anelado aparecerá no horizonte e maior ele parecerá. Em breve, ele brilhará mais forte do que a lua cheia. A enorme orbe marrom-amarelada será visível mesmo durante o dia, mas vai parecer especialmente impressionante à noite. Em vez de dormir, milhões de pessoas passarão horas vendo Saturno parecer cada vez maior. Um dia, a distância entre os dois planetas se tornará a mesma que a distância entre a Terra e Marte costumava ser. O disco de Saturno terá cerca de 1/4 do tamanho da lua cheia. Seus anéis terão até 2/3 do tamanho do nosso satélite natural. Logo depois disso, a velocidade do nosso planeta começará a aumentar sob a influência da atração gravitacional de Saturno. O planeta anelado é 9 vezes mais largo que a Terra e sua massa é quase 100 vezes maior. É por isso que, em vez de nos movermos a uma velocidade de 46 km por segundo, estaremos correndo pelo espaço a quase 64 km por segundo. Isso é 2.400 vezes a velocidade média de um carro. A gravidade de Saturno influenciará a Lua mais do que a da Terra. Em pouco tempo, perderemos nosso satélite. Ele será catapultado para o espaço sideral, provavelmente entrando em uma órbita elíptica ao redor do Sol. Se a Terra não estivesse prestes a colidir com Saturno, num futuro próximo, a Lua poderia um dia cruzar o caminho do nosso planeta novamente. Nada de bom resultaria de tal encontro. Mas como estão as coisas para Saturno? Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar, perdendo apenas para Júpiter. Mesmo que os anéis ao redor do planeta sejam enormes, eles são bastante finos, com menos de 1 quilômetro de espessura. Ainda assim, os anéis principais são grandes o suficiente para se estender da Terra à Lua. Mas como o planeta conseguiu esses acessórios de tirar o fôlego? Além da borda externa dos anéis principais A, B e C, há algo que os astrônomos chamam de Anel F. Com vários milhões de anos, ele é o mais estranho. Este anel em constante mudança é feito de material gelado e é incrivelmente complexo. Suas curvas, torções e aglomerados de substância mais brilhantes fazem com que pareça trançado. Saturno tem mais de 50 luas confirmadas. 2 delas, Pandora e Prometeu, flanqueiam o anel F em ambos os lados. Elas entram e saem do anel agindo como pastores. Elas agrupam partículas de gelo em uma faixa de 96 quilômetros de espessura. Mas por que elas estão realizando essa dança elaborada? Ninguém sabe. O que os cientistas sabem é que quando os anéis de Saturno estavam evoluindo, o material gelado se agrupou e formou pequenas luas. Algumas delas cresceram e se transformaram nas maiores luas do planeta. Mas 2 delas colidiram. Foi assim que o misterioso anel F surgiu. Se as mini-luas fossem feitas apenas de pequenas partículas de gelo, a colisão espacial teria deixado um anel e nada além disso. Mas elas tinham núcleos rochosos densos. Esses permaneceram intactos e se transformaram em Pandora e Prometeu. As pessoas não têm nenhuma evidência de que Saturno já colidiu com outro grande corpo espacial. A nossa Terra pode ser o primeiro. Mas antes de colidir com o planeta em si, teremos que passar por seus anéis, incluindo o anel F. E não, nosso planeta não vai apenas fazer um buraco neles. Os anéis de Saturno são feitos de pequenas partículas. A gravidade da Terra começará a puxar alguns deles para fora de sua órbita quando estivermos perto o suficiente. Isso resultará em uma longa pluma que alcançará nosso planeta. E mais tarde, quando nos espremermos por entre eles, a nuvem de partículas de gelo se arrastará atrás da Terra. Contudo, não terá energia suficiente para livrar Saturno de seus anéis completamente. Eles continuarão a se mover ao redor do seu planeta natal, mas suas órbitas mudarão e se tornarão mais alongadas.
Não haverá mais bandas impressionantes. Com o tempo, os anéis provavelmente podem se estabelecer novamente, mas a Terra não lhes dará essa chance. A colisão com o nosso planeta não deixará Saturno ileso. Se ainda houver a possibilidade de dar uma espiada no céu, as pessoas poderão ver os anéis desaparecerem no nada. Mas não por muito tempo. Em breve, os pedaços grandes de rocha começarão a atingir a superfície do nosso planeta, deixando para trás terras sem vida pontilhadas de crateras. Na pior das hipóteses, a Terra pode até colidir com uma das numerosas luas de Saturno. Mas vamos imaginar que passamos por esta região intactos e agora nosso planeta está muito perto de Saturno. O gigante gasoso pode parecer arejado, mas é impossível a Terra voar através da enorme esfera e sair do outro lado. A gravidade é o que mantém todo esse gás unido. A mesma gravidade que fará o nosso planeta acelerar. Quanto mais próximo ele estiver desse corpo espacial, muito maior e mais forte será a atração. Isso fará com que as falhas na Terra sejam arrebatadoras. Também causará poderosas erupções vulcânicas em todo o mundo. E então, com uma força enorme, nosso planeta colidirá com Saturno. As atmosferas dos planetas serão comprimidas. Isso causará um aumento dramático e rápido da temperatura. E em pouco tempo, o ar estará em chamas. Os cientistas afirmam que o núcleo de Saturno é denso, feito de ferro e níquel e cercado por uma camada rochosa. Mas nunca chegaremos lá. A Terra queimará na atmosfera do planeta maior após ser literalmente dilacerada. Nosso belo mundo verde azulado se transformará em bilhões de trilhões de toneladas de rocha vaporizada. Uma pena. Talvez a Terra se torne mais um anel de Saturno, no lugar dos que destruiu. Parece sombrio, eu sei, mas isso é apenas um sonho ruim. Então, talvez possamos fazer esse esforço e nos salvar de uma ameaça real, a mudança climática. Só estou sugerindo.